Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre administração de estoques ou gestão de estoques. É importante frisar que nós estamos falando aqui sobre o ponto de vista da gestão financeira, tá? Porque você tem esse mesmo conteúdo de administração de estoque, gestão de estoque, dentro do contexto da pesquisa operacional, dentro do contexto da administração de operações, produção, né? Que eles vão ver e analisar, avaliar muito mais a fundo toda a gestão do estoque, né? Não só do ponto de vista financeiro. Tanto que, né, talvez o nosso principal produto aqui do conteúdo, da disciplina, é o leque, lote econômico de compras, que vem lá originado lá da gestão de estoques. Se você procurar, né, no Google aí, no YouTube, sobre gestão de estoques, lote econômico de compras, você vai achar tanta coisa, tanta coisa. E quase sempre do ponto de vista do pessoal da administração das operações, né? Então, é um modelo, é um contexto muito estudado por eles. Tanto que na hora de procurar uma recomendação para vocês, naquela lógica, né, sempre a recomendação um pouco mais aprofundada, via artigo, por exemplo, fiquei tão perdido por tantas opções que eu, sabe de uma coisa? Vou colocar meu artigo aqui mesmo, um artigo que eu escrevi lá atrás, nos primórdios lá da minha carreira, que eu trabalhei muito com administração de capital de giro, e aí coloquei ele para vocês aí, né? Então, tem muita coisa, os livros didáticos de administração de operações, de administração da produção, vai ter lá um, dois capítulos para esse conteúdo. E quando você vai nos manuais de finanças, que é a nossa área aqui, nossa praia aqui, né? Você vai ver lá também um capítulo, uma coisa relacionada, mas com esse fim que nós vamos apresentar, com essa visão que a gente vai apresentar, que é uma visão mais do ponto de vista financeiro, né? Contabilidade de custos, vai ter uma coisinha aqui que vocês já estão aprendendo e vão aprender mais ainda, beleza? Então, essa que é a nossa dinâmica, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre os fundamentos dessa gestão financeira dos estoques, tá? Vou falar um pouquinho da curva ABC, vocês talvez já ouviram falar nessa curva ABC em algum momento. Lembro de estudar ela em análise de custo, na minha oportunidade, na minha época. Então, pode ser que vocês venham estudar isso aí mais a fundo. Não é o nosso motivo aqui, tá? Nosso intuito aqui. Até que ela vai ficar até mesmo um pouco deixada de lado nos exercícios. A gente vai trabalhar mais as decisões de compra e mais os modelos de gestão de estoque, que aqui basicamente é o lote econômico de compra, que a gente já viu. A gente já viu onde, como, professor, em outra matéria? Não, comigo mesmo, na administração de caixa. Lote econômico de compra nada mais é, nada menos é do que um modelo de Bauman da administração de caixa. Não porque o Bauman veio primeiro, mas porque o Bauman adaptou o lote econômico de compra no contexto da gestão de caixa, certo? Então quem veio primeiro foi o leque. Tanto que em algumas literaturas e algumas bibliografias você vai ver sendo chamado o modelo de Bauman como leque, tá? Como simplesmente leque para caixa, tá? Então, assim, a gente já viu, só que eu optei por lá dar menos, é, vamos dizer assim, né, na administração de caixa, eu dar menos ênfase, e aqui a gente vai dar um pouco mais ênfase, até porque a origem é aqui. E aqui a gente consegue driblar um pouco, lá também, mas aqui a gente consegue driblar também um pouco das hipóteses, extrapolar mais e deixar mais interessante o modelo, certo? Inicialmente, né? O que nós podemos falar em termos de fundamentos? As decisões de estoques, tá? Quais são os desafios aí do estoque? Antes de mais nada, né? Só puxando um gancho para o que a gente começa a falar em todo início de módulo, tá? Administração de caixa, análise de é, decisões de valores a receber, né? Gestão de valores a receber, recebíveis aqui, enfim, administração de capital de giro, a lógica sempre é a mesma, né? Você tentar equilíbrio. Você não pode ter nem de mais nem de menos. Buscar o ponto ideal. Porque ter demais, por exemplo, no estoque, pode gerar custo de manutenção e perder dinheiro com valor empacado que poderia estar aplicado em outro lugar. Ter de menos, você pode de repente ter problema com a falta, né? Não atender uma demanda, né? Não conseguir atender alguma oportunidade que pode estar reprimida, enfim. Então você não pode ter nem de mais nem de menos. Então você tem que buscar o equilíbrio, estar monitorando o que está acontecendo, certo? Para tentar fazer esses ajustes finos. Então a lógica
da administração de capital de giro tem sido essa. Aqui não é diferente, beleza? Então, tendo isso em vista, mais uma vez repetindo, mais uma vez enfatizando, o que nós podemos falar de fundamentos? Temos alguns desafios, né? Como eu já adiantei, níveis baixos podem interromper a produção. Você não pode ter pouco estoque. A falta de matéria-prima, por exemplo, você pode não conseguir ter a produção no tempo hábil e não atender o cliente. E você perder com isso, seu concorrente atender, o seu cliente nunca mais aparecer, porque você não conseguiu, por exemplo, atender a necessidade dele, né? Assim como também o excesso pode simplesmente deixar dinheiro empacado lá, né? Você vai reduzir o giro. Aquela lógica que também permanece, né? Quanto maior o prazo médio, né, de estocagem, de matéria-prima, de produtos acabados, que a gente está falando de estoque, né? É, menor vai ser o giro ao longo do ano, ao longo de um ciclo operacional. Menor o giro ao longo do ciclo operacional, mais devagar, menos rapidamente o dinheiro gira. Teoricamente, isso não é bom. Você quer que o dinheiro gira mais rapidamente, entra, sai, entra, sai, para fazer mais dinheiro, né? Ou seja, porque cada ciclo, a ideia é que a cada ciclo gera um plus a mais, a cada ciclo gera um lucrinho. Quanto mais vezes acontecer isso ao longo de um ciclo, ao longo de um ano, por exemplo, melhor. Beleza? Então, o excesso também pode reduzir o risco. E tem, né, como acabei de falar, tem um impacto direto na rentabilidade, na lucratividade da empresa. Aumentou, diminuiu o ciclo profissional, ciclo de caixa, obviamente tem impacto na rentabilidade da empresa. Pode ter impacto, né, na rentabilidade da empresa, porque é óbvio que dependendo de várias outras variáveis. Sempre a análise aqui é ceteris paribus, né? Permanecendo tudo mais constante, alterou o ciclo de caixa, alterou o ciclo operacional, diminuiu o giro, vai ter impacto na rentabilidade. E então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ter políticas de compras bem definidas, né? Critérios rigorosos para monitorar o estoque. E aqui, apesar que talvez não ficou claro para vocês, até porque a gente não avançou nesse sentido também, a verdade é que toda a gestão de caixa, valores a receber e estoques, de um ponto de vista um pouco mais avançado, deveria ser tratado como uma análise de investimento qualquer, né? Em que você vai estimar ali os fluxos líquidos da decisão, né? Isso projetando para o futuro e trazer tudo ao valor presente, certo? Você deveria avaliar dessa forma, do ponto de vista avançado. Tanto que quando você vai em manuais, em livros específicos de gestão de capital de giro, específico de estoques, você vai ver esse tipo de abordagem. Tratando a decisão de estoque, tratando a decisão de caixa, de valores a receber, como um investimento qualquer. A gente deu algumas dicas aqui sobre isso, mas não vamos entrar em detalhes. Você vai conseguir visualizar melhor se você ler os artigos que eu indiquei para você lá no nosso site, certo? Tem 2 ou 3 artigos ali, pelo menos os meus são assim, né? Eu não sei os que eu indico, eu não lembro direito. Mas 2 meus que eu indico, você tem a avaliação, né? Do tema ali, do conteúdo que eu estou apresentando no artigo, pensando e colocando a decisão estratégica de estoque como uma decisão de investimento qualquer. Decisão de investimento qualquer que é a base de vocês aprenderem matemática financeira. A lógica é a mesma, a discussão é a mesma, a ideia é a mesma. Beleza? E como eu já adiantei, né, a decisão estratégica busca equilíbrio aí entre o custo da falta, né, da ausência, e o custo do excesso também, certo? Temos que categorizar os estoques, né? E tem aqui uma importância tênue, tênue não, né? Não é pequena a importância. A importância ela é relevante e necessária para a gente entender do que tipo de estoques nós estamos falando especificamente aqui na gestão financeira de estoques. A gente tem que entender isso. Podemos classificar o estoque em mercadorias e produtos acabados. Nada demais aqui, você já sabe, estudaram isso aí em cursos, né? Começar a estudar isso lá em custos. Produtos em processo de elaboração, né? A gente contabiliza e a gente aloca custos lá, né? Para todo esse tipo de produto.
Matérias-primas e materiais de embalagem, materiais de consumo e suprimentos, são as principais categorias aí. E cada uma, né, a variação dos estoques, para cima ou para baixo, mais ou menos, vai depender de fatores diversos, que não necessariamente são os mesmos. Podem ser os mesmos, mas alguns com mais intensidade, com menos intensidade. Como, por exemplo, o volume padrão da atividade, né, o volume normal da atividade aí, os níveis de investimentos necessários, que os estoques que você tem que investir muito dinheiro, você vai pensar duas vezes de ficar deixando dinheiro parado lá, assim como aqueles que são fundamentais para toda a produção e tem um valor agregado baixo, mas tem que ter muita quantidade, você talvez não vai se preocupar tanto em deixar em excesso, certo? Então vai depender de vários fatores. Características operacionais específicas, né? Aí tem a ver com o processo produtivo de cada empresa. E peculiaridade do setor também, certo? Setores muito mais dinâmicos, voláteis, muda a todo momento. Talvez faz jus ter estoques de segurança, manter mais estoques de certos produtos, acabados, matéria-prima e tudo, por causa dessa oscilação. Em setores, né, com mercado cativo, Demaia aqui em Uberlândia, né? Quem mais oferece água aqui no Uberlândia? Ou seja, uma receita constante, perene, tem as inadimplência, tem, enfim, mas como se trata de um produto de necessidade básica, as pessoas pensam duas vezes antes de deixar as contas vencerem. Você tem uma oscilação muito baixa ali, né, da dinâmica das receitas e tal. Ela pode se dá o luxo de ter um planejamento um pouco mais arrojado em relação aos estoques, né, de insumos. No caso aí, não estou falando da água, produto final, não. Né, os estoques necessários para a manutenção da operação, certo? Então depende de cada setor, né? Beleza, mas para nós aqui, né, o que nós podemos falar em relação a cada uma dessas classificações, o que mais impacta? É óbvio que isso aqui é só uma taxonomia que não é totalmente 100%, né? Mas materiais de consumo, por exemplo, pode estar relacionado com as peculiaridades operacionais e administrativas. Matéria-primas, você vai guardar mais ou menos, dependendo dos seus problemas logísticos de importação que você tem, economia de escalas na produção. Se tem uma peça lá com a importação muito complicada, você sabe que pode dar problema a qualquer momento, você vai deixar mais no estoque lá para fazer jus a qualquer eventualidade que pode acontecer. Matéria-prima lá que a capacidade ociosível está 60% e o custo fixo unitário está lá em cima. Não tem como você maquiar os lucros, né? Ter muito estoque lá, reduzir o custo unitário e aumentar o lucro. Aí você, não, vamos comprar e, e aumentar a capacidade produtiva para o custo unitário aí da mercadoria, né? Diminuir, consequentemente, dar mais lucro contábil. Então, isso pode influenciar também. Produtos em elaboração, duração do ciclo, né? Os produtos vão ficar, quanto mais o ciclo operacional, talvez maior necessidade de investimento em estoques em produtos em elaboração. Não é investimentos, né? O estoque de produtos em elaboração vai ser maior. Nível tecnológico de produção e produtos acabados, dependendo totalmente do mercado, né? Das características físicas do produto. Vai ter produto, você não pode ficar muito estocado, né? Você não pode deixar lá no seu estoque 60 dias um leite. É... O de caixinha pode, né? Mas o leite não pasteurizado, entendeu? Então, assim, depende das características físicas do produto, enfim, né? Tem produtos perecíveis que a dinâmica do estoque é totalmente diferente de produtos não perecíveis, por exemplo. Beleza? Em contexto inflacionário, isso pode alterar. Isso aqui é só uma observação que a gente tem que fazer. Por quê? Porque é interessante deixar muito estoque em contexto inflacionário. Ora, significa que você já comprou, se aumentar o valor, você não vai. Essa que é a questão, né? Você não deveria incorporar os novos reajustes ao preço do produto. Beleza, mas geralmente você também tem a avaliação do preço de mercado, né? Ora, alterou, eu altero também o preço, né? E vou conforme o mercado. Você vai estar ganhando mais, teoricamente, certo? Mas também tem um outro lado, né? Tem outros riscos associados nessa decisão. Então, se você
adotar uma estratégia de proteção, ter mais estoques, você vai reduzir os ativos monetários expostos, certo? Você vai aumentar o estoque aí como se fosse uma segurança, né? Como se fosse um hedge. E você deve fazer uma análise criteriosa dos riscos com essa estratégia de proteção, tá? E analisar todo, com muito cuidado, os custos envolvidos com essa estratégia. Sei que vai aumentar os preços, previsão de 10, 15% dentro do meu setor, dentro da minha demanda aqui, da minha capacidade produtiva, certo? É, e eu já quero adotar uma estratégia de proteção. Vou comprar estoque e deixar guardado. Tudo isso tem que ser analisado. E quais são os riscos associados com isso? Ora, você está empatando dinheiro em um ativo que é menos líquido, certo? Se de repente dá alguma coisa para trás, você não vendeu tanto que você queria, vai ficar dinheiro empacado, seu dinheiro está perdendo valor e é menos líquido. Você vai ter, consequentemente, mais dificuldade de acesso ao crédito, menos dinheiro para fazer compras futuras, né? Se de repente der algum problema. As empresas de financiamento vão olhar para a sua estrutura e ver que ela não é adequada e seus riscos vão aumentar. Você vai ter uma dificuldade maior de acesso ao crédito. E, teoricamente, o custo do estoque ele é maior do que o custo do dinheiro vivo, né? Certo? Porque o estoque está aqui, pode aumentar ou não, pode ser que aumente mais proporcionalmente ou não que todos os outros componentes da economia. Agora, o dinheiro pode estar lá na conta caixa, caixa equivalente, rendendo, né? Se pagando ou, pelo menos, você ganhando a inflação. O estoque você não sabe. Então, você pode ter um custo associado de oportunidade bem maior mantendo estoque, estratégia de proteção, do que não tendo estoque num contexto inflacionário, tá? Potencialmente, você tem aí uma possibilidade de perda do real do valor do seu dinheiro, consequentemente do estoque. Beleza? Tem um item aqui que deveria ter tá aqui ou tá no futuro. Deixa eu ver aqui. Achei que eu teria que falar isso agora. Cadê? Hum, eu acho que num segundo momento. Vamos lá. E agora especificamente sobre as três ferramentas que nós vamos aprender aqui, né? Que são talvez mais importantes do ponto de vista prático, porque né, no final das contas é o que nós vamos ver nos exercícios lá, as continhas que nós vamos fazer, que é a curva ABC. Vamos falar sobre curva ABC, decisões de compra e depois o lote econômico de compra no final. O que vem a ser a curva ABC? Pessoal, essa curva ABC, tá? Ela não existe só para estoque não, viu? Você pode pensar a curva ABC, a análise ABC, em diversos contextos dentro da gestão, e não só dentro da gestão, em outros ramos de conhecimento também. Você já deve ter passado por uma lógica dessa em algum momento, em alguma leitura sua. Tá? Quando a gente fala de análise ABC dentro da contabilidade de custos, isso aqui é contabilidade de custos, viu, gente? Porventura vocês vão ver esse conteúdo aí mais a fundo ainda em análise de custos, por exemplo. A análise ABC nada mais é do que a materialização do princípio de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O princípio de Pareto, que no fundo, no fundo, no fundo, 80% das coisas que realmente importa, né? Do volume, do faturamento, dos investimentos, daquilo realmente que é importante, impacta, está relacionado com apenas 20% das causas, vamos dizer assim, né? De uma forma geral, é mais ou menos isso, né? Colocar no contexto global, amplo, geral. 80% dos efeitos está relacionado apenas com 20% de causa. No final das contas, você não precisa olhar para tudo, tá? Você não precisa ficar procurando e avaliando tudo, porque o mundo é complexo, é tudo muito dinâmico, é difícil você olhar para tudo, concentre naquilo que é importante. Tá? Aquilo que realmente é importante, ou seja, 20% das coisas ali, vai corresponder a resolver 80% dos seus problemas. Tá? De uma forma geral. Dentro do contexto de cursos, a gente aplica essa análise ABC, né, o princípio de Pareto, para priorizar a atenção gerencial. Já apliquei muito isso aqui nas minhas consultorias, quando eu fui consultor lá no começo da carreira, né?
quantas vezes entrei no estoque? 1.000 itens. 1.000 itens. Aí você pega e vai fazer a avaliação do que é importante. Só 20 que importa. Então, no final das contas, você tem que olhar só para 20 e não para os 1.000, né? Os 1.000 estão lá para atender a clientela, mas o carro-chefe são só 20 produtos. Tá? Aí você vai dar atenção àquilo que importa. Porque 1.000 itens você vai conseguir gerenciar um a um, você vai conseguir gerar um leque um a um. Faz sentido? Será que importa? Será que o custo de monitoramento, de gestão de cada produto que não representa tanto, importa e ele te dá o rendimento suficiente? Tá? Então a ideia é a gente aplicar a ABC para otimizar os recursos de controle, de monitoramento, melhorar a eficiência do sistema com tudo e, consequentemente, reduzir os custos administrativos. Você não vai colocar uma ou duas pessoas para ficar monitorando e ficar responsável para itens de estoques que não representa 0,001% do faturamento. Beleza? E aí você tem uma lógica de implementação dessa curva BC, né? Se você seguir esse algoritmo aqui, você consegue construir a lógica da curva BC aí no Excel para várias coisas e não só para custos. Aqui dentro da nossa lógica, já que a gente está falando de contabilidade financeira, já que a gente está falando de gestão financeira, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai calcular o investimento item por item, né? Custo por custo, de produto por produto. E aí, quando a gente fala investimento, é aquilo que a gente empaca em custos de aquisição do produto, né? Seja matéria-prima, o valor de compra da matéria-prima, e depois o processamento do produto, ou se é uma mercadoria vendida, né? Se é um comércio, por quanto você comprou para a mercadoria que você vai revender. Né? A quantidade que tem em estoque vezes o valor que foi ela, a custo histórico mesmo. Tá? Você calcula aí, né? Quantidade média vezes preço unitário. Aí você vai considerar todos os custos relevantes. Se for, por exemplo, uma indústria. Se for um comércio, você para aqui, né? Basta parar aqui. Se for uma indústria, você vai considerar todos os custos relevantes e vai ordenar aí do maior para o menor, né? E aí você vai classificar em ordem de importância. Por exemplo, você vai falar que a categoria A, que é aqueles 80% maior investimento, é uma proposição, mas eu já vi gente adotando 70%, 20, 10, 70%, 25, 5, enfim. Vai depender um pouco da empresa, do que vocês consideram importante ou não. Mas, por exemplo, categoria A poderia ser o de 80% maior investimento. Categoria B, de importância intermediária, 10%, 15%, por exemplo. E a categoria C, baixa representatividade, 5%. Inclusive aqui eu acho que né, não ficou bom não, porque senão você elimina aqui categoria B, né? Deveria ser aqui 80%, 15%, 5%. Depois eu vou dar uma ajeitada aqui. E aí você, a partir da sua classificação de importância, você vai definir as políticas que você vai adotar. Mas em geral, qual que é a lógica? Em geral, a lógica é você fazer um controle bem mais rigoroso daquilo que é importante, né? Categoria A, ter ali um controle moderado dos itens B, certo? E fazer um controle simplificado dos itens C. Tá? Então essa que é a nossa lógica. E aqui eu tenho uma representação gráfica, que eu vou trabalhar mais com vocês aqui logo na frente, dessa curva. Inclusive aqui, né? Aqui eu coloco certo, né? Aqui a gente coloca certo e diferente dessa proposta do Pareto 80-20, como está aqui, né? Como vocês podem ver. Então aqui no gráfico, qual que é a ideia? Então, a gente tem aqui na coluna do X os itens, beleza? Em porcentagem. E aqui no Y a gente tem a participação no investimento em estoque. A gente calculou essa participação aqui, pegou o preço unitário, vamos imaginar um comércio. A gente pegou o preço unitário e multiplicou pela quantidade, certo? O investimento que você tem em estoque. Você poderia construir uma curva ABC a partir da participação no faturamento. Uma outra forma de visualizar o problema, que não necessariamente seria a mesma curva ABC. Tá? Você pode pensar a curva BC em outro contexto também. Uma outra variável que você acha importante para poder monitorar o estoques, para poder monitorar os seus funcionários, para você poder monitorar os gastos de marketing. E você pode pensar isso em diversos contextos. Beleza? Então aqui você tem 15% dos itens, né? Quando você soma todo o investimento que você faz nele, ele representa 80% do investimento. Então aqui você vai atacar. Se você de repente tem 100 itens no seu estoque,
Olhe com cuidado esses 15 itens aqui que estão gerando 80% do investimento. Olhe com cuidado esses 15 itens aqui que está gerando 80% do faturamento. Se é, se é faturamento que você está avaliando aqui no eixo Y, certo? E aí, quando você pega os 50% dos itens e você vê que ele representa 97% do faturamento. Somente 3% de faturamento está sendo gerado por 50 itens, 50% do faturamento. Então, de repente, esses aqui da categoria C, né? Categoria A de maior prioridade, categoria B, os intermediários, e no caso aqui a categoria C, 3% só. 3% de rendimento, de investimento é, que ele está correspondendo. E é 50% dos itens. Então, assim, pode dar uma atenção um pouco mais largada, né? Aqui você coloca um punhado de gente para monitorar, aqui um tanto menos, aqui você coloca uma pessoa só para ficar por conta deles. Certo? Então, assim, essa que é a ideia. Beleza? Mas, de qualquer forma, apesar de ser elegante, interessante, racional, fazer sentido, né? Faz sentido essa avaliação, a gente tem que ter alguns cuidados. Demanda esporádica, né? Produtos importantes, pode ser que não apareceram ali. Você está avaliando aquela continha, a parte do estoque que você tem que ser composto, por exemplo, nos últimos 2, 3 meses. E de repente precisa de avaliar um importo. De repente tem um produto importante que agora não foi um investimento, porque você não vai demandar ele no próximo mês. Mas quando chegou no período de sazonalidade, aí você vai pegar e precisar investir mais nele. Aí você meio que omitiu o seu controle, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Ah, só vendo chocolate quando tá na Páscoa. Aí, beleza, né? Então você tem que ficar atento para essas questões, né? Não é porque você tá investiu pouquíssimo chocolate na sua loja nos últimos 2 meses, você vai não precisar investir no próximo mês, porque o próximo mês é o próximo mês da Páscoa, certo? Então é isso que a gente está falando. Volume versus valor, mais uma vez a gente está falando de valor, mas você poderia pensar em termos de quantidade e volume, porque de repente você tem produtos de valor agregado baixíssimo e ocupam um espaço enorme no estoque. Tem que ver isso também. E aí tem a ver com a criticidade operacional, né? Produtos essenciais, ao contrário, né? Produtos essenciais com pouco valor. De repente você tem uma peça que o preço dela é baixo, não representa nada no estoque. Só que é uma peça que é um gargalo super importante para a sua produção e ela é importada. Então, apesar de ser um valor irrisório no estoque, ela tem que ter um cuidado especial, porque ela pode impactar toda a cadeia produtiva. Tá? Então, e você não consegue visualizar e ver isso aqui na curva BC. Então, o que a gente está colocando aqui é que você montou a curva BC, mas a curva BC não consegue te mostrar isso aqui, ó. Problemas relacionados com demanda esporádica, você não consegue avaliar o trade-off de valor versus volume e algumas questões operacionais também que podem ocorrer. Beleza? A sazonalidade que tem a ver com a demanda esporádica também, é porque você pode ajustar a curva BC para a sazonalidade. Do jeito que ela foi construída com aquele algoritmo ali, a gente falou nada de sazonalidade. Você poderia colocar, de repente, um algoritmo preliminar, né? Um ponto de decisão preliminar. Considerando os últimos 2 meses, considerando apenas o último mês, considerando os últimos 3 meses. Aí a sazonalidade é você que vai definir, né? Qual que é a sazonalidade sua. Como que é o meu investimento em estoque? Você já tem que fazer essa conta da curva BC considerando a sazonalidade. E tem como você fazer um ajustinho ou outro na curva BC para contemplar uma coisa ou outra, é óbvio, certo? Por exemplo, em relação a essa criticidade operacional, deixa esses produtos aqui de fora. Mapeia os produtos críticos, independente do valor que você vai colocar nele ou não, independente de quanto ele custa, não. Tira ele da conta e faz a curva BC. Deixa eles como prioridade máxima, apesar do valor ser baixo. Ok? Sazonalidade. Ora, em vez de avaliar o ano inteiro, tenta avaliar só os últimos 2, 3 meses. Investimentos nos últimos 2, 3 meses. Certo? Ah, então eu vou avaliar o ano inteiro, porque assim eu consigo ponderar onde que estão as sazonalidades dentro do ano. Então eu vou avaliar e construir uma curva BC só para aquela época do ano, um ano atrás, para saber como que era.
será que o padrão vai se repetir esse ano? Então quer dizer que de repente um produto que na minha curva BC atual tá sendo considerada B, né, sem tanta prioridade, quando eu avalio a mesma métrica do ano anterior, eu vejo, devido a essa sazonalidade, que deve ser considerado como alto. Beleza? Então é isso. E a lógica, gente, é mais ou menos essa aqui, ó. Nós temos aqui o nosso, lá no nosso site, é um recurso interativo, certo? Eu vou, eu vou aqui colocar aqui na uma aba um pouco maior para a gente visualizar melhor. Mas a ideia é essa aqui, ó. Então aqui é só um exemplo para a gente entender esse princípio do Pareto aqui aplicado à curva BC. Imagina que a gente tem um inventário aqui simples com, não sei quantos produtos, acho que 15, não lembro se eu coloquei 15 produtos aqui. Estou imaginando aqui uma empresa de informática, uma loja igual a Kabum, que revende periféricos de informática, né? E pelo jeito aqui com um preço bem defasado, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo com as memórias aí, SSD, né? Que o preço aqui, ó, custo unitário. Hoje fui fazer um orçamento para um projeto meu, né? Que eu vou mandar para a Fapemig. Tô cogitando aqui dois HDs desse aqui, ó. Dois HDs desse aqui, cada um 4.000. 8.000 só de HD. Memória RAM, memória RAM 32 GB de DR5. É, eu fiz isso aqui o ano passado, no começo do ano passado, por isso que era 600. Hoje tá 5, 6 mil ou mais. Então, assim, tá bem defasado esses valores aqui, enfim. Mas é só uma simulação, brincadeirinha. Você quiser, você pode simular outros itens aqui, não tem importância. Coloca um item qualquer aqui, o valor que você achar. Beleza? Você pode remover esses itens aqui, colocar outros, colocar, né, outro SKU, né, que é a sua identificação aí do item. E aqui a gente tem a demanda anual, tá? Demanda anual em unidades e o custo unitário. É óbvio que também é uma redução, o custo unitário pode variar e tal, mas você pode pensar no custo unitário médio, né? Você pode remover se você quiser também. Mas vamos fazer do jeito que está aqui, só para agilizar. Então, calcular a curva ABC usando aquele algoritmo lá que a gente apresentou. Para fazer isso no Excel é tranquilo, viu, gente? Dá para fazer manual, dá para você automatizar também, fazer um macro, um script, bem tranquilo. Você acha pronta, não é por aí, na internet da vida e tal. Você pode fazer, pedir uma IA para fazer para você que faz automático e tal. E fez aqui, né? Então o que que ela fez? Ela pegou e multiplicou demanda vezes custo unitário e ordenou do maior para o menor. E quando fez isso, a gente pôde perceber que, né? Aí depois achou a proporção, né? Quanto que esse valor unitário aqui do preço do investimento naquele produto, né? Preço vezes a valor unitário representa do total, né? Você soma tudo e quanto que 1 milhão representa de tudo aqui? Representa 35%, certo? Aí você vai acumulando, acha o valor total e depois vai acumulando. E aí quando você acumula, você vê que apenas três itens, nesse caso aqui é o processador, a placa de vídeo e o SSD, faz sentido. Apesar que hoje em dia faz mais sentido a RAM do que o processador. O processador está mais barato do que esses outros três aqui, né? GPU, SSD e RAM. Então fazia sentido há um pouco tempo atrás. Hoje faz sentido o processador estar lá embaixo, em termos de custo. Lá embaixo não, né? Abaixo desses aqui, porque é a cara ainda. Beleza, então você vê que ó, três produtos representam a classe A. Por que eu defini como a classe A? Porque quando eu somo essas três produtos aqui, já dá 76%. Ah, professor, você falou 80%? 80 é um parâmetro, gente, é mais ou menos. Não vai dar 86 cravado, não vai dar 80 cravado nunca. É algo ao redor ali, né? Nesse caso aqui, saiu de 76 e foi para 82. Então, eu estou considerando que é 76, nessa classe aqui. Aí você vai acumulando, vai acumulando. Aí você definiu como classe B 95%. Os outros 15 adicionais, aí você percebeu que outros quatro produtos, eles representam a classe B, que é menos importante, mas representa 93% do faturamento. Aqui não é faturamento, né? Aqui é investimento em estoque. O resto, né, para baixo aí, classe C, menos importante.
E, e aí, para construir essa lógica, a gente tem aqui esse gráfico. Esse gráfico é um pouco diferente do que a gente viu lá. Aqui eu construo a barras também. Então você vê aqui, né, o processador, 1 milhão de investimento no estoque. O GPU lá, 750 mil. E o SSD NVMe 4 teras de 400 mil. Então, aqui, esses três produtos aqui, acabou aqui em 76, 26% do valor de consumo, valor investido da empresa no total. Então, esse cara aqui é a classe A, né? Então, o gráfico aqui nada mais, nada menos traduz e coloca nos eixos os valores correspondentes às porcentagens. A linha é a porcentagem, né? Porcentagem acumulada, como está aqui, ó, certo? E o verdinho aqui, as barras representam o valor individual, né? E o segmento da barra, certo? É o valor individual que vai caindo individualmente, né? Representando cada vez mais os produtos menos, mas o acumulado vai aumentando, ok? No eixo de cá o valor e aqui o acumulado. No eixo direito o acumulado, no eixo esquerdo o valor. Né? E aí a ideia é o quê? A ideia é você pegar essa classe A aqui, esses três produtos, e fazer um controle mais rigoroso. São itens de altíssimo valor e exige um controle do inventário, do estoque muito mais preciso, revisões frequentes, negociações estratégicas. E aqui você, por exemplo, vai construir um leque para cada um, que a gente vai ver na sequência. Aqui merece um leque para cada um, porque é importante, certo? E a classe B, você vai fazer um controle moderado, né? São itens de valor intermediário. O controle pode ser menos intenso que a classe A, com revisões periódicas e um sistema de controle padrão. Agora o classe C, né, de tanto de item aqui, que representa 53% dos itens, pode ser um pouco mais negligenciado, como vamos dizer assim. São itens de pequeno valor, né, de baixo valor, justifica um controle mais simples. Você pode usar sistema de duas gavetas, né? O que é o sistema de duas gavetas? Ora, você tem um estoquinho de segurança ali, você vai gastando item, quando você vai gastando item e tal, aí quando chegou e acabou e entrou no estoque de segurança, você deixa o estoque de segurança prevalecendo e vai comprar o item. Então, você já tem só um alerta lá no seu CRM, no seu SAP, que fala que quando entrou no estoque de segurança, vai lá e compra. Então, pronto. De uma forma bem automática, sem muita preocupação com demandas, com controle, né, predição de produção e tal para esses itens. Certo? Porque, né, são muitos, dá muito trabalho controlar isso e representa só 6,3% do valor do investimento, sabe? Então, se der algum erro aqui, não vai ser tão agravante para a empresa como um todo, tá? Excluindo aquelas exceções que a gente comentou, os cuidados que a gente comentou. Então a falta aqui não vai ter tanto custo, né? Como a gente pode falar aqui, né? O custo de falta aqui ele é menos importante, o custo de carregamento é menos importante, tá? Beleza. E então essa aqui é a ideia da curva ABC. Tá aí tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Se sala não faz sentido perguntar, imagina aqui, né? Então vamos dando sequência. Só vai dando trabalho na edição lá depois. Apesar que eu não tenho editado esses vídeos, tô deixando de todo jeito, de qualquer jeito ali mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu aqui aumentar a tela. E vamos agora para a nossa segunda questão do conteúdo. Eu estou falando mais rápido que eu costumo, porque eu estou percebendo que se eu falar mais rápido, meu cérebro aqui desconcentra. Eu acho que ele desliga do soluço aqui e eu estou conseguindo falar mais tranquilo. Então, por isso estou falando mais rápido hoje, gente. Então, vocês me desculpem aí. Antes de entrar na questão da decisão de compra, só introduzindo, é algo muito importante aqui, tá? Qual que são os benefícios de... Porque você pode ter o aumento da produção, como a gente falou, né? Ou seja, um dos motivos que a gente quer produzir muito é para você ter ganho de escala. Vocês estão aprendendo isso em curso, ou já aprenderam, não sei, né? Se aumentou a escala, aumentou a produção, o custo unitário vai cair. Consequentemente, o custo unitário caiu, você vai ter um lucro adicional, dado que você está vendendo por mesmo preço, né? Então, você vai ter ganho de escala. O ganho de escala faz gerar
essa dinâmica. Então você vai ter uma maior eficiência operacional, vai aproveitar mais capacidade instalada, né? Se você está operando com 60% de capacidade, você vai, né, colocar ritmo na capacidade para ir para 70, 80, 90%, 100%, para trabalhar em capacidade máxima para o custo unitário ser o menor possível. Você espera que seja assim, né? E, consequentemente, você também vai comprar mais matéria-prima, mais insumos, você vai ter um poder de negociação maior com o fornecedor, que porventura, mais uma vez, vai fazer reduzir ainda mais o custo unitário, ou até mesmo o custo variável, né? E você tem que fazer a análise marginal, né, sobre essas questões, se compensa ou não aumentar as compras, aumentar a produção ou não. A ideia é que você que compense, né? Com isso você vai ter economias esperadas no risco. A taxa de retorno do investimento vai aumentar. E, consequentemente, você vai incluir num outro problema. Que aí é onde que vamos avaliar o trade-off. Beleza. Do ponto de vista da economia de escala, faz muito sentido você trabalhar em capacidade máxima, 100%. Sair de 90 para 100, 70 para 80, beleza? Então você vai produzir mais, o custo unitário vai cair, mas significa também que de repente você vai deixar mais dinheiro empacado, mais estoque para aguentar o giro, a demanda, né? E não necessariamente pode ser que isso no futuro próximo vai se traduzir em vendas. Você só aumentou a escala, muitas vezes acontece, para você gerar lucro contábil. Porque reduzindo o custo fixo vai aumentar o lucro e vai inflar, por exemplo, mais o seu balanço, né? Mas, consequentemente, você pode estar deixando a planta produtiva, o seu estoque lotado de coisas que o custo é caro de manter, né? Além de ser custo caro de carregamento, de manutenção, você está deixando dinheiro empacado com um custo do dinheiro talvez alto. Por exemplo, no Brasil, né? Como é alto o custo do dinheiro no Brasil? Os maiores do mundo. Tem um país que tem um custo maior que o Brasil, certo? Então, assim, compensa deixar esse tanto de dinheiro empacado, que teoricamente rende menos do que o, os investimentos no mercado financeiro, né? Não deveria, né? Mas, enfim, aquela escala que a gente falou, né? Quando menos líquido o investimento, maior o risco de carregamento e, teoricamente, dinheiro que custa mais empacado. Beleza? E aí, o que a gente tem que considerar nas decisões de compra? A gente vai ter que considerar o prazo de permanência em estoque, os prazos médios de estocagem, estocagem de matéria-prima, estocagem de produtos acabados, produtos em elaboração, né? O tempo de recebimento de vendas, terminou a produção, daí para quanto tempo você vai vender? O prazo médio de pagamento de fornecedores, você comprou em quanto tempo você vai pagar os fornecedores? PME, PMR, PMC, né, gente? Tudo isso a gente já falou, beleza? E, consequentemente, o que a gente vai ver agora é o custo de captação de recurso, o custo de oportunidade, o I, beleza? A taxa de juros. E você vai avaliar tudo isso aí a partir da relação de custo de antecipação. Será que compensa eu comprar um estoque para antecipar uma venda? Será que compensa manter esse estoque, dado o custo de carregamento dele? Então, a decisão de ter ou não ter estoque não é simplesmente do ponto de vista operacional, é o pessoal da administração de operações que analisa. Estou analisando do ponto de vista financeiro. Estou falando que a decisão de ter mais ou menos estoque não é só uma questão operacional, é uma questão financeira também. Será que compensa do ponto de vista financeiro ter esse estoque? É o que nós vamos ver aqui. Eu comprar mais produtos, insumos, matéria-prima e deixar no estoque? Então essa que é a questão. Então a decisão aqui de avaliação de compras, né, ela deve incluir o cálculo do custo financeiro aos clientes quando as compras forem a prazo. Beleza? E aí a gente vai ter alguns cenários, pelo menos 5 cenários aqui para avaliar. É, esse diagrama aqui a gente já viu em algum momento, né? Tem uns detalhes adicionais aqui, mas tranquilo. Seriam que essas siglas. Essas outras siglas aqui, eu não coloquei sigla, mas vocês sabem o que é, né? Pagamento recebimento da mercadoria, PME,
prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, de cobrança, tudo isso a gente viu. Essa variável aqui talvez vocês não ouviram falar, mas ela é tranquila. O que vem ser o lead time? É o tempo da compra chegar, né? Você fez um pedido, não chega hoje, não chega amanhã de manhã, demora a chegar, tá? Esse prazo de chegar ao pedido é o lead time, tá? Então, nesse cenário aqui, vamos trabalhar aqui o cenário 1. No cenário 1, você tem uma compra à vista e venda à vista. Você comprou, é óbvio que tem um prazo aqui para chegar o produto, né? Mas você comprou e vendeu. Assim que a mercadoria chegou, você vendeu ela. Então, esse aqui, TM, é o tempo da mercadoria, tempo do pagamento. Ah, você vendeu e vendeu à vista, né? O tempo do pagamento, o tempo da venda, beleza? É isso aqui, venda à vista, então aqui, tempo, pagamento à vista. Você pagou ela, né? Você recebeu a mercadoria e pagou a ela, e vendeu ela e pagou e recebeu ela, certo? O tempo da venda, né? O tempo da mercadoria, tempo do pagamento, tempo da venda e tempo do recebimento. T0 aqui é a data da compra, beleza? Então as siglas aqui, os acrônimos aqui, né? Os sufixos aqui, eles são sugestivos das siglas que a gente já conhece. Estoque, recebimento, cobrança, venda, enfim. Então, nesse cenário 1 aqui, especificamente, o que esse diagrama está mostrando? A gente tem um prazo de estocagem positivo, tá? Então, tem aqui um prazo de estocagem, prazo médio de estocagem positivo. Né? Estocar isso aqui custa dinheiro. Isso aqui gera custo financeiro, beleza? Deixar o dinheiro parado daqui até aqui tem um custo financeiro. Mas tem que, mas tem que ter o estoque para vender, né? Não tem como correr. Agora, compensa ter demais? Compensa decidir comprar só por deixar lá? Essa que é a questão. E a empresa financia estoques até a realização, então daqui até aqui, ó, a empresa tem que financiar esses estoques. Tá? Mas é uma situação em que você tem um fluxo de caixa mais previsível. Né? Se você vende e compra tudo a prazo, menos mal. Né? A política de criar da empresa é essa: compra a prazo, vende a prazo, e é assim. Né? Antes, até pouco tempo atrás, só no dinheiro. Né? O dentista lá que eu fui tratar e fazer a cirurgia aqui, arrancou um punhado de dente na boca aqui, porque queria no dinheiro. Você me ajuda, amigo. Me ajuda, tem 5 anos que eu não tenho dinheiro no bolso. Até que conseguiu fazer o mesmo valor por Pix, né? Então, cada um tem essa política de venda, de compra, de negociação. Por que pareça, existe uma planização, existe né, uma certa prática de mercado, mas ainda tem as variações. Né? Então, nessa empresa aqui, pode ter... O cara faz isso porque ele quer ter as coisas mais previsíveis, né? Para não falar que é para sonegar imposto, mas tudo bem. Então, menor complexidade de gestão. Então, aqui está mais tranquilo. Você pode ter um cenário 2, em que você tem a compra à vista e venda a prazo. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem um custo né? O custo de estocagem se mantém. Então, você recebeu, compra à vista, né? Você recebeu a mercadoria e pagou. Só que ainda você tem um prazo até vender. Né? Depois que você vendeu, você não recebe de uma vez. Você tem um prazo de recebimento da venda ainda. Tá? Então, aqui, ó, o prazo médio de recebimento. Certo? Prazo médio de recebimento. Então, você tem um custo adicional aqui, que é o custo de financiar o cliente. Então, além do custo de estocagem, né, gerado pelo prazo médio de estocagem, você tem um prazo médio de recebimento. Esse prazo aqui, você financia o seu cliente. No fundo, gente, é isso. No fundo, quando você está se você está vendendo a prazo, você está sendo o banco do seu cliente. Você está financiando seus clientes. É isso que acontece a venda a prazo. Né? Aí você já vai ter uma necessidade maior de capital de giro. Então você vai ter que ter um capital de giro para financiar os seus clientes. Esse prazo adicional aqui não existiria se a venda fosse à vista. E, consequentemente, também, né, já que você está vendendo a prazo, você vai ter um aumento do risco financeiro. Agora você vende a prazo e corre o risco do seu cliente não pagar. Se você vendesse à vista, você não tinha esse risco. Beleza? Então as coisas vão mudando. As variáveis que se relacionam na dinâmica do ciclo de caixa
vão mudando conforme a sua estratégia política de crédito, sua política de venda. No cenário 3.1, em que você, né, tem uma compra a prazo e a venda à vista, só que você tem uma estocagem durante o prazo de produção, ou você tem uma estocagem durante o prazo de pagamento, o que está acontecendo? Comprou, você recebeu mercadoria, mas agora você vai comprar a prazo. Só que essa compra, o pagamento a prazo, ele pode se dar antes ou depois da venda. Talvez a situação mais comum seria se dar antes da venda, né? Essa situação aqui. Então você recebeu a mercadoria, aí tem um prazo para pagar, pagou aqui, né? Agora quem está te financiando é o seu fornecedor, está te financiando, está te dando um prazo para você pagar, então você tem um prazo médio de pagamento, certo? Aí você vai vender a mercadoria e vai vender à vista, né? Só que essa venda à vista acontece depois, né, de você pagar a mercadoria. Então aí você tem um prazo médio de estocagem. O lead time não sai nunca aqui, né, gente? Opa. O lead time aqui para nós aqui por enquanto, ele tá sempre tendo um valor aqui fixo aqui, né? Sempre existe um valor fixo aqui. Certo. Esse negócio aqui não é para sair, né, gente? Tá saindo aqui na filmagem. Não vai estar saindo mais. Beleza. Então, o custo de estocagem é reduzido pela economia obtida do pagamento do prazo. Então, nesse caso aqui, você tem um prazo médio de estocagem, só que você tem, né, uma folga aqui porque o seu fornecedor está financiando parte dele. Então, você tem uma folga aqui. É uma situação interessante. Mas não tão interessante como essa aqui, talvez, né? A melhor dos mundos para todo mundo. Poucas empresas conseguem fazer isso aqui, né? Alguns e-commerce da vida, a Amazon da vida, que trabalha com o dinheiro dos outros, pode ter um ciclo de caixa negativo. Então, esse cenário 3.2, você tem uma compra a prazo e venda à vista, mas nesse caso aqui, o recebimento se dá antes do pagamento. Então, comprou, recebeu mercadoria, só que foi pagar só lá na frente. Tá? Você chegou a vender a mercadoria e receber antes de pagar o seu fornecedor. Melhor dos mundos, né? É o que todo mundo deseja. Mas geralmente não é assim. Poucas empresas que conseguem adotar esse tipo de política. Nesse caso aqui, a receita da venda pode ser aplicada, né? Então, esse valor aqui que você recebeu, vendeu, recebeu aqui, você vai ganhar tem um ganho financeiro aqui, você pode aplicar no mercado financeiro até que pagar a mercadoria, né? O seu fornecedor que te vendeu a prazo, você vendeu antes de pagar ele, então você vai ter um tempo aqui para você aplicar no mercado financeiro e ganhar um dinheirinho a mais. Essa que é a situação. E por último, você pode ter uma situação de compra a prazo e venda a prazo. Talvez é a situação mais comum, é a gestão que a gente vê no dia a dia das empresas aí, é a gestão mais complexa. Que você tem sempre necessidade de financiar o giro da empresa, né? Vai aumentar a necessidade de investimento em giro, do capital de giro. Você vai ter que financiar os seus clientes, mas também é financiado pelo seu fornecedor. Você tem que ver aí, né, em que medida isso vai impactar. Você vai ter que ter uma análise muito mais cuidadosa dos prazos e um planejamento de fluxo de caixa mais importante, ou seja, mais criterioso. Talvez uma situação mais comum que a gente vê no dia a dia. As empresas compram a prazo e vendem a prazo. Então, a situação padrão, né? Linear, do jeito que a gente espera. Comprou, espera um pouquinho, o produto chega, o insumo chega, você recebeu a mercadoria. Se for, aqui a gente está fazendo a avaliação de uma empresa comercial, né? Não tem produção, elaboração, matéria-prima. Estou falando de mercadoria mesmo. Então, recebeu a mercadoria, vendeu, certo? Depois que você vendeu, de repente você pagou a mercadoria. Pode ser aqui, mas pode ser aqui também, é óbvio. Pagou a mercadoria e aí depois você recebeu a venda. Então você tem um prazo médio de estocagem entre o recebimento da mercadoria e a venda. Você tem o prazo médio de recebimento entre a venda e o recebimento da venda. E aí você também tem um prazo médio de cobrança ou de fornecedores ou de pagamento, que é o prazo em que você recebeu a mercadoria e pagou o seu fornecedor, certo? Então, essa é uma situação linear talvez mais comum. Tudo isso para quê, gente? Tudo isso para você
avaliar, e aqui já tem a externalização de um pouco que eu considerei e falei para vocês lá no começo, avaliar a decisão de compra como se fosse uma análise de investimentos. Você vai aplicar os mesmos conceitos que você aprendeu lá na matemática financeira aqui. Não sei se vocês lembram, mas vocês aprenderam a questão da equivalência de capitais lá na matemática financeira. A decisão de compra aqui pode ser tratada como uma equivalência de capitais, né? Então, o valor, né? Então, não sei se do jeito que vocês aprenderam lá, deixa eu ver aqui, se eu tenho cadê aqui, cadê o meu... Ah, não, não tá aqui não. Whiteboard. Então, desenhar para vocês aqui. Muitas vezes é melhor a gente desenhar, né? É mais tranquilo. Vou desenhar aqui um novo quadro aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. É você... Sempre qual que é a ideia? Você tem um valor. Era difícil. Tava fácil demais pra ser verdade, né? Fácil demais. Pra ser verdade, pra ser automático assim o negócio. Nunca dá problema. Merda, viu? Vamos lá. Só pra eu ter que editar o vídeo depois. Beleza, então a ideia é o seguinte. A ideia é, você tem um valor, né? O valor que está no presente. Vocês aprenderam isso aqui lá na matemática financeira, né? Tem um valor aqui que está no presente, você tem uma saída, né? Vamos imaginar um investimento tradicional, padrão. Você vai aplicar dinheiro esperando depois no futuro vender, ganhar dinheiro, né? Então setinha para baixo, como vocês aprenderam, saída de caixa, negativo, certo? Setinha para cima. Não vou trocar a cor aqui não, senão vai demorar muito, gente. Costumo colocar vermelho negativo e preto positivo ou azul. E quando você tem entrada de caixa, né, setinha para cima ou positivo. Então nós temos saída de caixa, né, de caixa ou fluxo de caixa negativo e entrada de caixa. Entrada de caixa. Beleza? Temos isso aqui. Qual que é a lógica da matemática financeira? A essência de toda matemática financeira, gente. A essência da matemática financeira, ela é o quê? A essência da matemática financeira é você vai fazer continha entre valores, entre fluxos de capitais, valores no presente e no futuro, sempre considerando o dinheiro a valor presente. Ou na mesma data. Não necessariamente a valor presente, na mesma data. E a essência é você pegar o que? A nossa equação fundamental da matemática financeira, valor futuro, valor futuro, nada mais é do que o valor presente, 1 mais a taxa do custo de oportunidade, que na matemática financeira, para vocês era a taxa de juros, né, da economia, a taxa média do mercado, taxa de juros, a taxa Selic, a taxa base da economia, elevado a N. Essa que é a nossa função principal da matemática financeira. Certo? É a função principal. E a essência da matemática financeira é só uma, gente. É você comparar dinheiro em datas diferentes, sempre levando um ou outro para a mesma data. Isso significa o quê? Isso significa que dinheiro que está no presente, você quer levar para o futuro, tá? Você quer levar para o futuro, sempre você vai multiplicar por 1 mais i elevado a n. Olha a forma que dá na mesma, tá? Dinheiro que está no futuro, você quer trazer para valor presente, você vai dividir por 1 mais i elevado a n. Olha na fórmula que você vai ver que é a mesma coisa. É só questão de jogar para cá. Beleza? Jogar para cá, na verdade, estou falando no i, né? O fator de multiplicação e de divisão. 1 mais i elevado a n. Só questão de levar para lá. Se você lembrar disso, você resolve muitos dos problemas da matemática financeira. Mas muitos, muitos, muitos. Então a lógica da equivalência de capitais é essa. Tá? A lógica da equivalência de capitais é, em matemática financeira, né, do ponto de vista da gestão financeira, não da contabilidade, do ponto de vista da regime de caixa. O que importa é a entrada e saída de caixa. Esquece aqui regime de competência. Certo? Eu vendi a prazo em 10 vezes. Tá? Então o dinheiro é 10 setinhas para cima.
certo? Não é de uma vez só que gera o lucro no momento da venda, não. Não é assim. Contabilidade é uma coisa, regime de competência é uma coisa, regime de caixa é outra. Então a essência da equivalência de capitais é essa. Você não pode somar dinheiro em datas diferentes, do ponto de vista financeiro, porque o dinheiro não tem o mesmo valor no tempo. R$ 1.000 hoje não é a mesma coisa de R$ 1.000 daqui a um ano, certo? Por pelo menos dois motivos. O dinheiro perde valor de poder de compra com o tempo. Então, os mesmos R$ 1.000 hoje, você não compra o mesmo cesta de produtos daqui a um ano. Tem a valorização natural da moeda, a inflação natural, esperada, que sempre acontece ano a ano. Os preços aumentam, nem que naturalmente, por um processo inflacionário, sim, por processos macroeconômicos, sim, mas aumenta. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo. É óbvio que pode ter deflação, mas é outra história, enfim. Mas no geral é inflação, certo? E também a questão do custo de oportunidade, né? Então, sendo que você poderia estar com dinheiro na caixinha do Nubank, precisava fazer nada, nada, nada. Só apertar o botão lá, né? Igual a minha filha esses dias, você falou que o dinheirinho dela que eu tava lá, colocou na caixinha, guardada. Tadinha, quase nada lá. E aí, só aperta o botão, ó, coloca na caixinha. Vai pra lá. Só aperta o botão. Se você deixar lá R$ 1.000 durante um ano, depois de um ano você tá em 1.150. Não precisa fazer nada. Então, você podia pensar do ponto de vista econômico, né? Dentro dessa perspectiva, ó, que R$ 1.000 hoje para você, no mínimo, sem risco nenhum, praticamente zero risco, vale 1.150 daqui a um ano, beleza? Então, o dinheiro tem valor no tempo. Então, na contabilidade é uma coisa, regime de competência. Aqui na matemática financeira, na gestão financeira, o que importa é o regime de caixa. É a equivalência dos capitais, da série de fluxos, da série de capitais. Então, essa é a lógica que vocês aprenderam em matemática financeira que a gente tem que transpor agora para as decisões de compra. A lógica é a mesma. Só que, lá nas decisões de compra, o N eu chamo aqui como ciclo de caixa. Aí o ciclo de caixa é composto pelos prazos médios, né? Prazo médio de estocagem, mais prazo médio de recebimento. E se tiver, né, fornecedores negativos, menos o prazo médio de pagamento, né? Pagamento ou compras. É isso. Você vai transpor a lógica equivalente de capitais para decisões de compras, só que o seu N agora é o seu ciclo de caixa, né? E aí você tem que usar um algoritmo aqui para definir qual taxa que você vai usar. Se é a taxa de captação ou a taxa de aplicação, dependendo se o fluxo de caixa o ciclo de caixa é negativo ou positivo, né? Se ele é menor que zero ou maior que zero. Certo? Então, feito esse contexto aqui, que a gente aprendeu lá na matemática financeira, nós vamos ver a questão aqui da. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tirar aqui essa. Vamos colocar aqui então agora essa nossa análise de investimentos. Tudo isso aqui a gente faz exercício depois, viu, gente? Não tô, não estou gaguejando e nem soluçando, como vocês podem ver, mas o dente começou a doer. Eu acho que não falava tanto assim há muito tempo. Vamos lá, mas a dor a gente aguenta. Vamos lá. Então aqui, ó, é só para a gente contextualizar, porque os exercícios nós vamos fazer, tá? Então, o algoritmo para você resolver qualquer decisão de compra, primeiro, você tem que calcular o ciclo de caixa. Que ciclo de caixa vocês calcularam, inclusive agora, né? Semana passada me mostraram lá para o trabalho, né? O prazo médio de estocagem, de recebimento, menos prazo médio de pagamento. Certo? Vocês calcularam. E aqui é considerando uma empresa comercial, viu, gente? Beleza? Pensando na empresa comercial. Se esse ciclo de caixa for positivo, geralmente poucas empresas têm fluxo de caixa negativo, você vai adotar o custo de captação do dinheiro. Né? Se você calcular esse ciclo de caixa e ele for negativo, você vai usar a taxa de aplicação do dinheiro. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, se o ciclo de caixa é positivo, significa que você está financiando a sua operação.
Tá? Então você está usando o dinheiro que poderia estar aplicado para os seus estoques, ok? Aí você está, né, avaliando se compensa ou não comprar e deixar estoque parado lá ou enfim, né? O fato é, do ponto de vista operacional, você vai ter que comprar. Agora, você tem que achar o equilíbrio entre comprar de mais ou de menos. Essa que é a questão. Tá? Então, se você tem um certificado positivo, você está financiando a empresa. Então, você vai precisaria de pegar dinheiro no mercado com seus sócios, né, com sócios, acionistas da empresa, ou no mercado de crédito, né, financiamento via bancos, para financiar as operações. Então, por isso você usa a taxa de captação. Agora, se você está com fluxo de caixa negativo, significa que os fornecedores estão financiando a sua empresa. O ciclo está negativo, significa que está sobrando dinheiro e você vai aplicar ele no resto que falta para pagar os fornecedores. Tá? Por isso que você usa a taxa de aplicação. Na prática, se você for em qualquer outro mercado estrangeiro, né, Estados Unidos, Europa e assim por diante, essa diferença pode ser pequena, porque lá a diferença entre taxa de captação e aplicação é pequena. Agora no Brasil é a mais absurda e a maior do mundo, né? Vide a sua experiência aí, né? Se você for aplicar, você vai ganhar por mês aí o quê? 0,8, 0,9, sei lá, estourando 1,1, se você tiver muito dinheiro, né? Porque tem a escala, né? Quanto mais dinheiro você tem, você consegue mais ganhar na negociação com o banco. Se tiver pouco dinheiro, vai ganhar 1% estourando. Agora, na hora de pegar emprestado, o que acontece? Na hora de pegar emprestado, aí o mínimo que você vai pagar, um consignado aí é 2, 2,2. For um CDC normal, 3, 3,2. For um agiota, 8%. Se você se estrepar, ter que ir pro cartão de crédito ou cheque especial, aí nem se fala, né? Aí é 8% no mínimo ao ano. Hoje está na casa de 11, 12, 13. Tem bancos que chegam a 14, 15% ao mês, enquanto você ganha 1% ao mês. Então, essa disparidade entre taxa de captação e aplicação no Brasil é gigante. Então, pode fazer uma diferença muito grande dentro das decisões de compras aqui no contexto brasileiro, certo? Então, só para a gente avaliar aqui, ó. Então, o que você investe no estoque? O CMV, né? Aqui você gasta para comprar ele. É o CMV. Nessa situação aqui, o exemplo, vocês podem mudar, brincar com esse exemplo aqui. Mas vamos deixar do jeito que está. Né? Só, vocês sabem o que faz aqui, né? Só pode mudar e ver o que acontece. Vamos deixar do jeito que está aqui. Para mudar a venda e tal. Mas vamos deixar aqui do jeito que estava. 10 mil CMV e o preço de venda 13 mil. Para um produto específico qualquer, enfim. Né? Então, seu lucro contábil aqui, você sabe que é 3 mil, né? 13 menos 10, 3 mil de lucro contábil. Comprou, vendeu, gerou um lucro contábil de 3. Só que, esse mesmo produto aqui, ele tem um prazo médio de estocagem de 30. Ele tem um prazo médio de pagamento, né? Comprou e depois pagou o fornecedor 20 dias. Então, isso aqui é bom, né? O fornecedor está vendendo, está financiando parte da sua operação. Mas você vende produto a prazo. E quando você vendeu a prazo, ainda você, em média, espera 60 dias para receber essa venda. Então, quando você calcula o ciclo de caixa aqui, né? 30 mais 60 menos 20, né? 30 mais 60, 90, 90 menos 20, 70. Então, seu ciclo de caixa aqui é 70 dias. Seguindo o algoritmo aqui, é um ciclo de caixa positivo. Então, você tem que levar em conta o custo de captação. Porque você está financiando as suas operações. Você precisa de dinheiro para financiar as suas operações. Você precisa de dinheiro para financiar o seu estoque. Com quem você vai pegar? Com sócios? Ah, não, pessoal, a empresa tem. Ué, é dos sócios. A empresa tem, significa que era para gerar lucro e o lucro é dos sócios, né? Ou o mercado financeiro. Então, você leva como parâmetro o custo de captação seu, é, se você tivesse que pegar um financiamento de capital de giro, por exemplo. Nesse exemplo aqui, o custo de captação é 3%. Como de esperar, maior do que o custo de aplicação, que é 1%. Então, vou usar 3%. Vou aplicar aqui a equivalência de capitais. A equivalência de capitais, ou seja, o meu dinheiro aqui, né, o meu custo corrigido seria o CMV de 10 mil, né, é o custo histórico. Só que eu preciso levar ele para o futuro, saber quanto que é o valor dele lá no futuro.
Preciso saber quanto que 10 mil vale daqui a 70 dias, certo? Aí eu faço um ajuste aqui, né? 1 mais i, aqui o 3%, 1 mais i. Se é na equação e álgebra, você coloca 0,03. Transforma isso aqui em dias, já que a gente está falando que a taxa aqui é em dias. Aqui não está, né? Mas está aqui, ó, ao mês, desculpa. Transforma ao mês, já que a gente está falando que a taxa é ao mês. Então, dividir por 70 dias para transformar em mês, divide por 30. Ano comercial, então quer dizer que é o mês comercial, 360 é o ano comercial, 30 dias é o mês comercial, enfim. Sem saber qual mês que é. Ah, professor, o mês 31 dias. Não, convenção comercial. Dividiu aqui, aí quando você leva aqui, né, 2 uns quebrados, daqui, né, 2,333, você vê que os 10 mil, na verdade, daqui a 70 dias, vale 10.714. Ora, se o seu preço de venda é 13 mil, contabilmente é 13 menos 10, 3. Mas do ponto de vista financeiro, você deixou de ganhar 714 aqui, né? Você tem que financiar essas operações aqui. Alguém financiou. Então, isso significa que você perdeu 714. Então, seu lucro econômico, usando a taxa de captação de 3%, na verdade é 13 menos 10, 714,05. Então, seu lucro econômico é 2.285,95. Então, você vai avaliar se você vai decidir comprar ou não dentro desse contexto. Está gerando lucro econômico? Ainda, mesmo você financiando operações em 70 dias? Se sim, compensa comprar. Beleza? Aí a fórmula é essa aqui, né? Então vocês podem ver que a fórmula nada mais é do que a tradução da equivalência de capitais. Então a receita aqui da transação, tá? A receita aqui de venda, vai ser nada mais do que o preço da venda menos o preço da compra, né? Ou seja, o CMV, só que a valor presente. Você poderia pensar em atualizar o PV? Poderia pensar em atualizar o PV, sem problemas. Só que nesse caso aqui a gente está atualizando o custo. E a gente está atualizando o custo aqui, e aqui a gente consegue perceber agora, ó. Tá vendo que nada mais é CC dividir por 30? Isso é óbvio, né, gente? Considerando que eu estou dando o CC aqui em dias. Geralmente vem em dias. E aí quando a gente fala geralmente taxa ao mês ou ao ano, nesse contexto a taxa está ao mês, a gente divide por 30. Mas pode ser que você deveria dividir por um outro valor também, né? Se eu tivesse te dado o CC em meses, você tinha que dividir aqui por meses, não por 30. Mas essa conta aqui nada mais é do que a fórmula funcional e a principal da matemática financeira, certo? Então é isso que você está fazendo aqui, você está jogando receita e custo na mesma data, né? Pegando a receita de venda, pegando o custo da mercadoria vendida, colocando na mesma data o custo da mercadoria vendida, trazendo para a data da compra, né? E fazendo as contas do lucro econômico. Aí o porquê? Se é negativo ou positivo, você usa um e o outro. Ora, o que vai acontecer se o CC for negativo aqui, ó? Se o CC for negativo aqui, em vez de CMV estar multiplicando 1 mais I, vai estar o quê? Dividindo. Você abaixa, né? Se está negativo, abaixa, né? Então, em vez de repente, você levar o CMV para o futuro, se o CC é negativo, você vai trazer o CMV para o presente. Beleza? Então pode ser que você tenha um ganho financeiro. Então o CMV vai ser menor do que o valor do custo corrigido. Em vez de 10 mil, seria 9.800. Então o lucro, em vez de ser 3 mil, 3.200. Está aumentando o lucro. Por quê? Porque 200 é ganho financeiro. Tudo isso são colocações que nós vamos trabalhar bastante nos exercícios. Bastante. Tem muitos exercícios, muitos parecidos, repetitivos, sobre isso. Não precisa preocupar, não. Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos continuar. Último tópico. Dá uma parada aqui, gente, agora? Ou vocês querem ir direto? Acho que tem que aproveitar, viu? Vai que eu paro ali, se começa a dar problema. O que vocês acham? Falei em parar 10 minutinhos, mas acho melhor direto, né? Tranquilo, bola, direto, beleza.
Vocês querem ficar livres já hoje, né? Estão certos, estão errados, não. Também que queria, queria ficar livre, mas obrigação fala mais alto. Obrigação, né? Tô de atestado, né? Eu que, como diz minha esposa, não, falar o que ela diz, não, né? Não, mas você tá de atestado, você tá preocupado com o quê? Não, usei atestado na minha vida na UF, pra que eu vou usar agora? É, enfim, mas é óbvio, né? Se eu não pudesse, não daria, não. Também não sou tão CDF como vocês pensam, não, viu, gente? É, beleza, então vamos lá, então. Então vamos direto, falando direto, direto, direto. Então vamos lá. Então, a decisão de compra está aí. E agora, por último, não menos importante, quase sempre é um dos temas mais abordados dentro da gestão financeira de estoques, que é os modelos de gestão de estoque, particularmente o modelo do lote econômico de compra. Tá? E aqui é importante a gente fazer um preâmbulo, é uma fundamentação. Esses modelos, a ideia é você identificar apenas custos relevantes. E aqui eu falo relevantes do ponto de vista financeiros e do ponto de vista que não tem como você correr na decisão de compra. Que não necessariamente são os custos que você já conhece, os custos do produto. Então, você vai determinar os níveis ótimos de estoque. Você vai ter que comprar um produto. Beleza. Quanto você vai ter que pedir daquele produto? 1.000 unidades? 800? 1.100? 1.500? Qual que é a quantidade que você tem que pedir? Quanto você mais pede, talvez maior dificuldade de entrega, o lead time é maior, porque você precisa de um caminhão, você precisa de dois caminhões em vez de um, vai demorar mais chegar, mais produtos para dentro da empresa, né? Mais prazo médio de estocagem de produto inacabado, depois a produção vai aumentar, o ciclo vai aumentar e assim por diante. Mas menos também significa que de repente a negociação com o fornecedor vai ser um pouco mais difícil porque o custo do frete vai subir, o custo unitário vai subir, ok, você vai ter menos prazo de carregamento porque o prazo médio de estocar vai ser menor, mas de repente pode ter um problema relacionado com a falta, de repente dá um aumento da demanda de uma forma abrupta e você não tem um estoque para suprir os seus clientes. Então você tem que buscar o controle, você tem que buscar o ideal ali, né? E você tem que saber, ter um parâmetro. Quanto pedir? 1.000, 1.100, 1.200. Então a ideia é essa aqui do lote econômico, viu? Visa minimizar os custos totais. E a gente vai tentar otimizar as decisões de compra. E é bom separar os tipos de custos. Os custos efetivos dos bens são os que vocês conhecem, certo? O CMV, custo variável do produto, né, composto pelos insumos, pela alocação dos custos fixos, ok. Mas não é esse aqui que eu estou preocupado, não, viu? No lote econômico de compra, esse aí não tem como eu fugir. Isso aí vai ter, não vai ter, comprando mais ou menos. Eu quero saber os custos gerados pela compra, gerado pela decisão de compra. Esses são os custos relevantes para a minha decisão, certo? Beleza? Isso por quê? Por custos efetivos, eles são baseados, aí vocês já conhecem, já aprenderam um pouco de contabilidade de custos, enfim. Eles são baseados em registros contábeis, são os preços das compras da matéria-prima, dos insumos, dos custos de produção, né? Tudo baseado em valores históricos, geralmente é o padrão. É óbvio que existem outras formas de mensuração, mas mais conhecidos são os valores históricos, né? Valor de nota fiscal, né? Mas tem algumas limitações em relação a essa abordagem. Para começar, não identifica os custos evitáveis, e o que importa para mim é esse, na decisão de compra. É inadequado para decisões gerenciais, como a gente vai mostrar, e não coincide, e não considera, na verdade, os custos de oportunidade. Tá? Então, o foco maior aqui no registro contábil é nos sunk costs, nos custos incorridos. E os custos relevantes para a minha gestão financeira de estoques e o custo realmente que importa aqui na minha decisão de compra, quais são? São dois principais. São aqueles custos que eu posso evitar com a decisão de compra. Tá? Então exclui da análise agora o preço do produto. Não entra o preço do produto. Não entra a alocação do custo fixo, do variável, quando você fez lá na contabilidade 1 e contabilidade 2. Contabilidade de custos 1 e 2.
Não é aqueles custos que eu estou preocupado aqui, não. Certo? Eu estou preocupado agora com o custo de compra ou custo do pedido, CC ou CP, tá? Que são os gastos de emissão de pedidos, custo de preparação, né? E ele tem um comportamento crescente, como a gente vai ver agora mesmo ali no gráfico. Não vou entrar em detalhes, não. Vou entrar depois. E os custos de manutenção, ou custo de carregamento, né? Custo de manutenção de estoques. São custos de armazenamento, também chamado de custo de armazenamento, viu? Vocês vão ter siglas diferentes, né? Conceitos, é, termos, né? Diferentes, dependendo de onde você vai ler. Então, às vezes você vai ver custo de armazenamento, de manutenção, de carregamento, o custo de compra, de pedido, de lote, enfim, tá? O anterior, né? Seguros e deterioração, certo? E ele tem um comportamento crescente, um decrescente, outro crescente. Por quê? Mas antes de tudo, vamos primeiro detalhar esses custos aqui, né? Primeiro, em relação aos custos de compra. Qual que é o componente? Você vai ter um custo para processar pedidos, você tem gente lá, né? Para todo o setor de compras, o comprador, certo? Um departamento só específico para esse, que se de repente as compras fossem automáticas, você não precisava ter. Você vai ter, né, mais ou menos gente lá no estoque para inspeção, recebimento das mercadorias. Você tem custo de preparação da produção. Se a dinâmica, o ciclo for muito alto, de repente você vai ter mais gente para dinamizar essas entradas e saídas de mercadorias constantemente. E custos administrativos diversos, por exemplo, do pessoal de lá, né? O pessoal da área de compras. E o comportamento desse custo geralmente ele é fixo por pedido. Então, quando você faz a locação e faz a conta aí, é óbvio que o pessoal do custo, da contabilidade de custos, que faz essa mensuração, vai ter um punhado de custos fixos lá, certo? Eles vão alocar, ó, para fazer um pedido, não estou entrando em detalhe aqui se é o produto X, Y, Z, se é da classificação da categoria do produto X, Y, Z, é um produto qualquer, né? Qual produto? Os relevantes da curva BC. Né? Três lá, né? O que a gente viu lá, né? O processador, é a memória e o SSD NVMe. Tá? São os três lá. A gente está avaliando esses três mais importantes. Aqui que não é importante, a gente vai ficar fazendo essa preocupação, ter essa preocupação aqui, esse monitoramento, esse controle aqui não. A gente deixa para lá. Agora, aqui que são relevantes, a gente tem que fazer esse tipo de controle um pouco mais apurado. Saber o custo de comprar, né? O custo do departamento que está lá por conta. Então, ele é fixo por pedido, cada pedido sempre o mesmo valor, mas pode diluir com o tempo, né? Isso significa que quanto menos você compra, no total ele é decrescente, certo? E ele independe da quantidade comprada. Então, se o valor do custo pedido é 50, independente se eu vou comprar 100, 200, 300, é 50. E também está incluso aí os custos de configuração, os custos de setup. Em relação aos custos de carregamento ou custo de manutenção, quais são os componentes? Então, custo de manutenção, armazenamento, né? Os custos de armazenagem, manuseio dos produtos, local maior ou menor para armazenar aqui, dependendo do tamanho, enfim, espaço físico, né? Aluguel, né? Seguros, né? Deterioração, quanto mais tá lá, mais tempo, mais vai depreciando, obsolescência e perdas diversas, e, né, o que é relegado quando muitas vezes o pessoal da gestão da operação faz as contas, custo capital, né? Dinheiro empacado lá, perdendo valor. Custo capital ou custo de oportunidade do capital. Esse comportamento geralmente é variável com o nível de estoque. Então, se aumentou no nível de estoque, ele tende a crescer também. Ele aumenta com a unidade estocada, né? E é proporcional aos prazos médios da vida. Então, é proporcional ao tempo de permanência no estoque, esse custo de manutenção. Tá? E inclui os custos de capital investido. Então, essas duas questões aqui estão totalmente relacionadas. Certo? Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui é minimizar única e exclusivamente esses custos evitáveis, esses custos controláveis, que podem ser evitados com comprar mais ou comprar menos. Ou seja, os custos relacionados com a manutenção e o custo de compra. Você pode ter mais de um, menos de outro, mas no frigir dos ovos você pode tentar balizar e ter um equilíbrio entre os dois.
certo? Essa que é a ideia do modelo do lote econômico de compra. Então você tem um comportamento de estoque que pode ser declinar uma taxa constante, você pode ter uma reposição instantânea e consumo uniforme ao longo do tempo. E o lote econômico de compra, apesar de ser bem, vamos assim, né, é legal, tá? Fazer sentido, ele tem muitas premissas básicas que não se verifica na prática. Essa que é a verdade. Só que essas premissas você pode relaxar um pouco, ajustar um pouquinho melhor e ele acaba cumprindo algumas funções, vamos dizer assim. Não é à toa que ele ainda é muito abordado e trabalhado na gestão, enfim, né? Seja aqui para nós, seja o pessoal das operações. Então, quais são as hipóteses básicas? O volume não influencia o custo unitário, que é forte, né? A gente sabe que influencia, pelo que vocês aprenderam em relação às economias de escalas aí, né? Na quantidade de custos um, 2. A demanda uniforme do produto ao longo do tempo, a gente sabe que não é assim na prática, a demanda ela é volátil, variável ao longo do tempo. Consequentemente, significa que a gente sabe o que vai acontecer, já que não tem variabilidade da demanda, né? Tudo é certo, sem variabilidade. E também não tem lead time. Mas esse lead time aqui é tranquilo. Isso aqui é fácil você balizar no modelo lá, enfim. Mas o modelo original não tinha lead time. E também sem restrições financeiras, né? Significa que você pode comprar 100 produtos ou você tem dinheiro para comprar 1.100. Enfim, independente do volume, você tem dinheiro para isso. E aí você tem esse gráfico aqui que a gente aprendeu. Esse gráfico aqui a gente já viu lá na administração de caixa. É o dente de serra que a gente falou lá. Então você tem aqui no eixo X o tempo, beleza? E no eixo Y aqui a quantidade do pedido, os estoques em unidades, e o Qzinho aqui é a quantidade que você vai pedir. Então significa o seguinte, que em determinado tempo, né, no começo do período aqui, você vai pedir 100 unidades do produto. As coisas vão acontecendo, a demanda vai acontecendo, o estoque vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando chega no T2 aqui, ele acaba, você vai lá e compra mais 100. As coisas vão acontecendo de forma linear, constante, sem variação nenhuma, acontecendo, acontecendo. Quando chegar aqui no T2, aqui é T1, tá errado, né? T1 e T2. Em T2, você vai comprar mais 100 e assim por diante. Então isso acontece nesse tempo aqui 3 vezes nesse ciclo, né? Ao longo da data 0 a T, né? Por exemplo, 30 em 30 dias. Por exemplo, 45 em 45 dias. 12 vezes no ano, 8 vezes no ano. Comprar sempre 100, 100, 100, 100 gera o que nós chamamos de estoque médio, que é dividido por 2, de 50. 100 dividido por 2. Ok? Então, um gráfico típico do lote econômico de compra é esse aqui. Aí depois você coloca, né, flexibiliza um pouco o lead time. Já que tem um lead time, o que é o lead time? É o tempo entre comprar e chegar. Então, significa que você pede aqui para chegar aqui. Já que demora 5 dias para o produto chegar. Já que demora 5 dias para o produto chegar, você pede aqui. Beleza? Então você incorpora tranquilamente o lead time aqui na lógica e outras flexibilidades você consegue também incorporar aqui na lógica, tá? Esse que é o gráfico, né, do estoque em relação ao tempo. Em relação aos custos que está acontecendo, que a gente acabou de ver aqui, né? O que está acontecendo? Ora, você tem dois custos principais, que é o custo de manutenção e o custo de compra. Beleza? O custo de manutenção ele vai aumentar à medida que você compra mais. Se o seu lote econômico de compra é de 100, o custo de manutenção é 1.000. Se ele é de 200, ele vai ser 2.500. Então vai aumentar o custo de manutenção, de estocagem, de armazenamento, quanto mais produtos você tem em estoque. Faz sentido, é óbvio, né? Então ele é crescente, é aquilo que a gente falou. O custo de manutenção ele é crescente ao longo do tempo. Mas o custo de compra, que é o custo do pedido, ele é decrescente ao longo do tempo. Quanto mais você compra, menos pedido você vai fazer. E no total, né, de pedidos no ano, no ciclo, vai diminuindo.
Ora, se o seu lote econômico de compra é de 100 pedidos e você tem que fazer 55 pedidos no ano e o custo por pedido não muda, tá? O seu custo vai ser muito maior do que se você tiver que fazer é, 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 30 pedidos no ano. Mas para você fazer 30 pedidos no ano, a quantidade por pedido tem que ser maior, certo? Então a quantidade por pedido tem que ser maior. Então essa que é a ideia, por isso que é decrescente. Então o custo do pedido é decrescente à medida que você pede mais. E o custo de manutenção é crescente à medida que você pede mais. No frigir dos ovos, quando você iguala essas duas curvas aqui, né, e tira a prova real do zero, né? Vocês sabem, aprender um pouquinho matemática lá, matemática 1, quer minimizar uma função de custos. Somou um custo, somou outro custo, deriva igual a zero. Ou quando a coisa é bem básica, simples, iguala os dois e acha a incógnita para a variável de interesse. No caso aqui é o Q, que é o, né, a quantidade de pedido. Beleza? Então, onde as duas curvas se encontram é onde que você tem o curvo mínimo possível. Inicialmente ele é decrescente, mas à medida que o custo de manutenção vai crescendo, ele chega num platô aqui, né? Um platô de baixa e começa a crescer novamente. Então, esse ponto aqui é que deveria ser o seu lote econômico de compra. Então, significa que, dado essas condições, sempre você vai ter que comprar 100 quantidades desse produto para, né? 100 aqui, né? 100 aqui, 100 quantidade desse produto para, no ciclo, gerar o menor custo total possível. Não vamos entrar em detalhes, mas as fórmulas são essas. A mesma fórmula da administração de caixa, traduzindo aqui para o estoque. Né? Então, o custo pedido nada mais é do que o custo do pedido unitário, que multiplica o desembolso, né? O desembolso estimado para o próximo período, anual geralmente, dividido pelo quanto você compra, né? Que é o lote. Aí você tem o custo de manutenção, que é o custo de manutenção unitário, geralmente a taxa de juros, né, o custo de oportunidade, que multiplica o estoque médio. Então, quando você iguala, né, quando você iguala aqui, né, esse custo com esse e esse aqui com o outro que está lá que não deu para ver, né, o que a gente tem? Você somou, né, você tem um custo total, aí quando você traduz e traz para cá, vou colocar você traz um para cá igual a zero, né? Aqui você poderia também, né? Na verdade, não é igualar a zero, né? Você poderia simplesmente pegar aqui e igualar a zero aqui, né? Igualar a zero aqui. E aí, para você achar uma variável Qzinho aqui, você joga para cá, enfim, álgebra simples você acha aqui. E aí, para identificar que esse aqui é o ponto ótimo, a gente coloca aqui o asteriscos, né? E essa função ela vai ser a mesma do que a gente viu lá de administração de caixa. Então, o lote econômico de compra, aqui muitas vezes é conhecido como leque ou Q asteriscos. Leque é igual a raiz quadrada, que multiplica 2, que multiplica o custo do pedido, mais o desembolso estimado, dividido pelo custo de manutenção. Beleza? É o nosso Bzinho da administração de caixa e o Izinho da administração de caixa. E lá acho que era Enão, né? O Enão da administração de caixa. Então a fórmula é a mesma, exatamente a mesma. As interpretações desse lote econômico de compra, que a gente já deduziu a partir dos gráficos, né? Então a gente tem aqui a característica do ponto ótimo, é um custo total mínimo. A ideia é você ter o equilíbrio entre os custos opostos de manutenção e de pedido, que aí você vai definir a quantidade ideal do pedido. E vai definir também qual é a frequência de compra. Se você achou o lote econômico de compra e viu que era 100 e a demanda estimada é 1.200 no ano, então significa que você vai fazer um lote por mês. 1.200 é constante, é linear. 1.200 dividido, 1.200 que eu falei, né? 1.200 dividido por 100, 12. Então você vai ter a frequência de compra de 30 em 30 dias. Tá? Aplicações práticas aí, por mais simples que seja, com os ajustes, até que fica legal. Você tem a programação de compras, dimensionamento de estoques, otimização de custos logísticos. Aqui eu vou mostrar para vocês com o modelo básico, tá? Aí nos exercícios a gente vai variar um pouco isso, colocar lead time, estoque de segurança, tá? E planejamento financeiro.
Então, aí já até puxei o gancho para o estoque de segurança. Ó, já que a demanda não é assim constante, a gente sabe que não é, e a gente não pode confiar que ela vai ser constante, calcula um estoque de segurança, para você não ter e incorrer em risco de falta. Ou, se incorrer, né, o mínimo possível, ou o mínimo gerenciável. Então, o estoque de segurança ele existe porque a gente sabe que a demanda não é uniforme, né? Existe variabilidade no documento, nos fornecimentos. Lead times podem ocorrer, você não compra e chega no outro dia. Você compra e pode chegar em 5 dias, pode chegar em 6, compra em 7, como pode chegar em 2, enfim, você não sabe que tempo vai chegar. Você tem que ter uma estimativa disso. E você pode ter necessidade de proteções contra rupturas diversas, gargalos na empresa, quebra uma máquina, enfim. E aí para uma produção de um, você tem que focar em outro, e vai precisar de mais insumos da outra, enfim. Muita coisa pode acontecer. E tudo isso, né, essa realidade aí, de ter ou não ter o estoque de segurança, vai depender de algumas coisas que a gente já falou, né? O nível de incerteza, o custo da falta. Ora, se é um produto que teoricamente representa muito faturamento, qualquer falta é importante, né? Significa que vai faltar, você vai deixar de vender, cliente que não vai voltar mais, cliente que vai ficar contrariado e simplesmente deixar de comprar da empresa aos poucos, mesmo que não seja de forma imediata. E você vai ter a receita, vai perder a receita daquela venda, é óbvio, né? De forma instantânea. Então, de repente, já que a gente está fazendo um lag para esse produto, o custo da falta é importante. Agora, quando o custo da falta não é tão importante assim, pode ser que você não precisa ter tanto estoque de segurança. Isso significa que se faltar, você deixar de vender, não vai impactar tanto no longo prazo. Beleza. O estoque de segurança pode ser menor. Custo de manutenção ele é alto, baixo. Se o custo de manutenção é baixo, talvez você pode manter mais daquele produto e um estoque de segurança menor. E o nível de serviço desejado? O nível de serviço desejado você vai atender o seu cliente em quantos por cento das vezes? Eu vou deixar ele satisfeito em 95% das vezes. 100% a gente sabe que nunca, né? Mas se de repente você acha que um risco gerenciável é de 80%, então meu nível de serviço vai ser de 80%. Se eu agradar 80% dos meus clientes, já tá bom. É o suficiente para eu ter a performance desejada. Então, beleza. Então, o nível de serviço que você deseja e almeja vai influenciar se você vai ter menos ou mais estoque de segurança. Beleza? E considerações finais aqui. Esse estoque de segurança a gente vai aprender a calcular, viu? A gente não vai aprender a calcular. Geralmente a gente vai ser dado. Se você ler o meu artigo eu mostro. Não. O artigo que eu indiquei para você, eu acho que não. Vai ter um artigo meu que eu mostro uma forma de calcular o estoque de segurança. Para nós aqui, o exercício ele vai entrar na conta nos exercícios finais, vai entrar, a gente vai ter exercício com estoque de segurança, mas ele vai ser dado. Quando ele entra na jogada, o que a gente tem que fazer? A gente vai aprender, beleza? Então, considerações finais aqui do que a gente viu, tá? Principalmente em relação aqui ao último tema, que é a lógica econômica de compra. Ter uma gestão otimizada, né? A intenção é que a gente reduza os custos operacionais, a gente tenha uma melhoria do fluxo de caixa, consequentemente, né? Tenha maior eficiência produtiva, um nível de serviço maior, um atendimento melhor ao cliente, mas tudo isso também é cheio de desafios, né? Então você tem que ter essa consciência que fazer esse monitoramento, esse controle, não é tão simples assim. Repete os desafios. Você tem que ter dados confiáveis, não adianta se você ter qualquer tipo de dados, já diz a máxima, né? Entra lixo, sai lixo. Se você não tem dados confiáveis e está tudo bagunçado, na hora de você ter a informação final também, você não pode confiar também, né? Entender as variações da sua demanda, devido às restrições do próprio modelo, que considera como constante. Então, de repente, você tem que escalonar a construção desses modelos por períodos diferentes. Você pode adaptar isso. Tem que integrar com os outros sistemas da empresa. Não adianta você ter só informações de estoque, você tem que conversar com o pessoal do marketing, com o pessoal das vendas, né? Do setor comercial, enfim, da contabilidade, custos, da produção, enfim.
E tem que ser contínuo, não adianta você fazer isso de tempo em tempo, tem que ser um monitoramento contínuo, já que as dinâmicas empresariais elas são voláteis e não são constantes, como na maioria das vezes, certo? E para o lote econômico de compra também, a gente tem, viu, aqui um simulador que eu apresentei lá. Esse é até mais legalzinho, muito parecido com a administração de estoques, né? Como a gente vai perceber aqui. A gente tem aqui o nosso simulador do lote econômico de compra. Bem básico também, não estou levando em consideração aqui lead time, não estou levando em consideração estoque de segurança. Eu quero fazer para a próxima edição do curso esse simulador mais completo, mas eu não tive tempo esse semestre. Na verdade, não é que eu tive tempo, na verdade que eu optei por enquanto não fazer isso. Ver qual que é a dinâmica aqui com a turma e tudo, e depois sentir a dinâmica e fazer. Então imagina as variáveis de entrada aqui, né? Você pode mudar aqui para 13 mil e vai ver as coisas acontecendo, alterando, mas vamos deixar 12 mil aqui, né? Imagina que você tem uma demanda estimada anual de 12 mil unidades. O custo do pedido é de 50 reais. De onde veio essa informação? Contabilidade de custos fez o estudo e concluiu que é esse valor. Beleza? De um produto importante da curva A nosso. Então, fez tudo isso por causa que tem 3 produtos lá que são importantes. Então, fez estudo só para esse produto. Qual que é o custo de comprar esse produto? Beleza? E fez o custo também de manutenção desse produto. É 1,2 por unidade. O custo de manutenção unitário anual desse produto. Né? Produto A, produto importante. Quando você aplica a nossa fórmula lá, até ficou faltando, né? Poderia ter colocado a fórmula aqui novamente, né? O Qzinho asterisco, ou o Q, ou leque, né? Qzinho asterisco, ou leque, é igual a raiz de 2 que multiplica CM, que multiplica Dzão, que divide CM, multiplica CP, né? Esqueci. Então, é isso. Pegou aquela fórmula lá, aplicou, aí você vai achar o lote, né? Lote econômico de compra. Só que desses lotes todos que você vai achar, simulando a quantidade almejada, só um vai ser ótimo. Só um vai ser ótimo. Se você considerar 100 unidades de Qzinho, você vai ter um custo de pedido de 6 mil, custo pedido anual de 6 mil, de manutenção muito baixo. Mas como de anual o de pedido é muito alto, porque são muitos pedidos que você tem que fazer, você comprar 100 vezes, significa que você tem que fazer 12 pedidos sempre, 12 no ano. Sempre você vai ter que pedir muito, né? Isso significa que o custo total é 6.600. Ah, se você pedir muito, né? 2 mil. Aí o que vai aumentar muito é o custo de manutenção. Você vai pedir poucas vezes no ano, só 3 pedidos, mas o fato de ficar lá, né, empacado o dinheiro tanto tempo com essas compras lá, gera um custo de manutenção muito alto. Então nós temos dois extremos aqui. Gera um custo menor, é óbvio. Óbvio não, né? Óbvio que é porque a gente está vendo, né? Mas é menor, 1.500, mas não é ótimo ainda. Vai ser ótimo quando for 1.000. Quando for 1.000 unidades, o custo do pedido anual é 600 e o custo de manutenção anual é 600. Somando os dois, 600 mais 600, faz sentido, né? Porque a gente iguala os dois, ou pega o zero aqui e acha o Qzinho, então é igualar os dois. Vai ser 1.200. Nenhum outro ponto, o custo total é menor. Quando o lote econômico de compra for 1.000, o custo total é 1.200. O menor nível possível, o menor valor possível. Traduzido onde? Nesse gráfico aqui que a gente já viu também. Então eu tenho aqui no eixo do Y o custo anual total e no eixo do X o lote econômico de compra, que é o tamanho dele, a quantidade de pedidos unitários, de quantidades unitárias que eu faço em cada lote, que eu peço em cada compra, certo? Então, esse gráfico aqui, na verdade, é a tradução dessa tabela, nada mais, nada menos, certo? Então, quando eu tenho aqui, ó, 12 unidades sendo pedidas, o custo de manutenção, o custo de pedido anual é 3 mil e custo de manutenção 120. 3 mais 120, 3,120. Não é o menor.
Só vai ser o menor quando aqui, ó, quando as retas se cruzam. Quando a reta do custo de manutenção cruza com o custo do pedido, né, a quantidade é 1.000 e nesse ponto o meu custo total é 600 mais 600, 1.200. Nenhum outro ponto gera um custo menor. Se você for para cá, é 1.360. Se você for para cá, por exemplo, a 1.400 unidades, 1.268. O menor custo possível é 1.200. Ora, pedir 1.000 unidades a cada pedido significa que eu vou ter que fazer 12 pedidos no ano. Aqui, ó. 12.000 menos dividido por 1.000, 12 pedidos. 12 pedidos no ano significa que eu vou fazer um pedido a cada 30 dias. Então aqui, ó, começou com 1.000, foi acontecendo as coisas, acontecendo, foi vendendo, 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 vendendo. Chegou em 30 dias, zerou. Pedi mais 1.000. Voltou o estoque para 1.000. Foi acontecendo de forma constante, uniforme, linear, nenhuma interrupção, nenhuma imprevisibilidade de demanda, tal, né? Constante, constante, constante. Chegou aqui na 60 dias, o estoque zerou, voltou para 1.000. Ah, tem um lead time. Ok, ó. Se você sabe que tem um prazo de 9 dias para entrega, compra aqui no 21. É o que a gente vai ver nos exercícios. Compra aqui no 21. Já que você sabe que tem a possibilidade de ter um lead time que pode ser 9, 8, 7, 6, e você sabe que tem uma oscilação que de repente pode acontecer isso aqui, trazer para cá, ou você sabe que pode ter uma oscilação e trazer para cá, então cria um estoque de segurança, cria um buffer, né, para que não necessariamente quando chegar aqui você compra no zero, mas quando chegar em 50, por exemplo. Quando chegar em 20, você compra. Então, o seu ponto de pedido não vai ser no zero. O seu ponto de pedido vai ser no 20, que é o valor do estoque de segurança. Certo? Então, você consegue manusear esse modelo aqui, tentando atacar algumas premissas. Né? Estoque de segurança vai ajudar no lead time, na variabilidade da demanda. Então, por isso que esse modelo aqui ainda ele é executável do ponto de vista prático, é utilizado, é trabalhado, é ensinado nas escolas de gestão. Beleza, gente? Nesse sentido, eu terminei o que eu tinha para falar e dou-me por satisfeito.